Olá! Estamos de volta com a nossa série Deus Caminha na História. No nosso estudo anterior, vimos sobre os acontecimentos em ordem cronológica desde a formação do homem até o momento onde a família de Jacó, também chamada Israel, foi levado lá para o Egito, onde José já estava numa alta posição no governo do Egito, e Deus caminhou maravilhosamente nessa história, preservando a vida deles e assim a sua descendência. Concluímos o livro do Gênesis, que cobre um período aproximado de 2.200 anos, desde a formação do homem até este momento que estivemos falando. O nome Gênesis significa origem, fonte, início de todas as coisas, e é significativo que ele seja o primeiro livro da Bíblia. Hoje estaremos entrando no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, com a continuação exata daquilo que estávamos vendo lá no final de Gênesis. E vamos começar com Êxodo capítulo 1, versículos de 6 a 14. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Antes de Jacó ir para o Egito, Deus já revela o seu propósito, o seu plano de fazer deles, lá no Egito, uma nação, que eles realmente se multipliquem lá. E nós vimos a estratégia de Deus em levar o povo num lugar onde eles pudessem estar isolados, já que os egípcios não ficavam junto com os hebreus por achar que eles eram um povo de segunda categoria. Então Deus caminhou nessa história para que eles se multiplicassem entre eles e conservassem a sua identidade. No entanto, chega este momento que o rei do Egito, este novo rei, torna eles escravos e a sua vida passa a ser amarga, cumprindo-se também aquela promessa que Deus havia feito a Abraão antes de ele ter um filho. Disse: olha, saiba com certeza que a tua descendência será peregrina em terra estrangeira, e eles os afligirão por 400 anos, mas eu visitarei aquela nação, julgarei, e eles sairão com grandes riquezas. Mas Deus, que é tremendo, vai guardar agora a vida de um menino hebreu, para fazer dele o líder, o libertador. Vamos ver em Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela.
e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Olha que coisa fantástica. O povo hebreu até então era escravo. E eles, como estavam há tantos anos já nessa escravidão, eles desenvolveram uma mentalidade de servos, uma mentalidade de pobreza, de falta, de miséria. Então Deus vai separar Moisés e vai fazer com que ele seja criado exatamente na corte de Faraó, aprendendo como ser um chefe de nação. Provavelmente, pelo que a Bíblia deixa entre linhas, ele possivelmente seria o futuro sucessor de Faraó. Então ele aprende e desenvolve toda esta habilidade de ser um líder, um legislador, um chefe de nação. Mas Deus ainda permite que a própria mãe de Moisés esteja cuidando dele de pequeno. Sabemos que aquilo que é plantado no coração de uma criança jamais sai. E assim que Miriam, essa irmã que estava acompanhando esse cesto pelo rio, é a Miriam, irmã mais velha de Moisés. E ele é levado e amamentado, cuidado, ensinado pela sua própria mãe, até que no devido tempo é entregue à filha de Faraó, que então vai cuidá-lo e ele vai se preparar neste capítulo onde Deus estará preparando o futuro libertador. Deus está caminhando na história da redenção de toda a humanidade. Quando Moisés já é adulto, já formado, um dia ele vai visitar os seus irmãos hebreus lá nos campos dos trabalhos forçados. E ele vê muita injustiça lá. E ele age com as suas próprias mãos, e o caso se torna conhecido diante de Faraó, e chega um momento que ele precisa fugir para o deserto. É um novo capítulo na história da redenção. É um novo capítulo na história de Moisés, onde ele passa agora um longo tempo no deserto. Ele constitui família, se torna um pastor de ovelhas e tenta esquecer tudo aquilo que ele viveu lá no Egito. E um dia que ele estava pastoreando o rebanho, ele olha para um monte, chamado Monte de Deus, e ele vê uma sarça ardendo, mas que não se consumia. E nós vamos ver aqui neste texto o chamado que Deus faz a Moisés. Capítulo 3, versículos de 4 a 8. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Olha a continuidade do plano de Deus para com o povo. Agora que eles já tinham se multiplicado, já tinham se tornado de 70 pessoas, apenas de uma família, eles já eram uma multidão. Então agora Deus vai para o próximo passo, tirá-los de lá e levá-los para a terra que Deus havia prometido a Abraão. Êxodo ainda, no capítulo 3, versículo 10, Deus estabelece o chamado a Moisés. Diz: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A sequência do livro do Êxodo vai relatar toda essa parte, onde Moisés volta. Aquele faraó já tinha morrido, já era aquele
que o sucedeu era aquele que tinha sido criado juntamente com ele. E ele teve que enfrentar este novo faraó. E aqui nós vemos um grande confronto, não apenas de Moisés com o faraó, mas sim do próprio poder de Deus com o poder das trevas, o poder de Satanás através dos feiticeiros. E a Bíblia relata a maneira poderosa como Deus foi julgando a nação do Egito com as pragas. Tivemos aí 10 pragas que constituíram o juízo de Deus sobre o Egito. Onde tem lugares na Bíblia que Deus chama os hebreus, o seu povo, a descendência de Abraão, Deus chama o meu primogênito. Então chega diante de Faraó e diz: olha, deixa ir o meu primogênito para que me adore, para que eu os leve à terra que eu prometi. E como o Faraó foi endurecendo o coração, vez após vez, praga após praga, Deus então ordena a 10ª e última praga, que é a morte de todos os primogênitos lá do Egito. E nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 12. Deus vai instruir Moisés sobre como o povo deveria fazer. Cada família deveria separar um cordeiro e deveria sacrificar este cordeiro. E o sangue do animal deveria ser passado nas vergas das portas. E assim, quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos, vendo o sangue, passaria por cima. Esta é a Páscoa do Senhor. Exatamente essa palavra Páscoa significa passar por cima da marca, passar por cima, passar para além da marca. E assim, nesta obediência do povo, eles fizeram, cada família separou o cordeiro. Deus disse: olha, ninguém saia de casa nesta noite, é a Páscoa do Senhor. Capítulo 12, versículos 24 a 27, nós vamos ver: obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Deus usa muitos símbolos para revelar o seu amor, para revelar o seu plano. E aqui nós vemos, muitos anos depois, Deus estaria enviando o Cordeiro. E aqui na instituição da Páscoa, o sangue do Cordeiro, a morte do Cordeiro livrava do veredito da condenação e poupava, trazendo salvação ao povo. Assim que Deus diz: celebrem isso por estatuto perpétuo, porque Deus está mostrando que isso seria apenas um sinal. Um dia haveria de vir o verdadeiro Cordeiro de Deus, o enviado de Deus, que morreria no lugar de todo pecador, e o seu sangue garantiria o perdão dos pecados e a vida eterna. Então Deus aqui institui isso, pede que o povo esteja repetindo isso como um decreto perpétuo. Tudo está apontando para Jesus. Naquela noite, quando a morte cruzou o Egito, o povo de Israel foi livre. O povo de Israel não passou pela morte, experimentou o livramento sobrenatural de Deus. E mais uma promessa se cumpriu. Também Deus havia dito a Abraão, quando ele disse: olha, antes de ter um filho ainda, essa tua descendência será peregrina em terra estranha, eles serão afligidos lá, mas eu visitarei esta nação, julgarei, e a tua descendência sairá de lá com grandes riquezas. Vamos encontrar isso na Bíblia, no capítulo 12 de Êxodo, versículos 35 e 36. Diz: os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios.
No Salmo 105, versículo 37, o salmista falando de toda a trajetória de Deus com a nação de Israel, vai falar que neste momento que eles saíram, logo após a Páscoa, no momento do Êxodo, não havia entre eles nenhum só fraco, inválido ou doente. Já imaginou? Durante tantos anos de escravidão, impossível que não houvesse entre eles muitos fracos, muitos doentes e muitos inválidos por toda aquela situação terrível que eles passaram. No entanto, após eles terem se alimentado do Cordeiro e passado pela Páscoa do Senhor, Deus manifesta a cura a todos eles. E assim que através deste acontecimento, Deus manifesta o seu propósito, que é salvação, liberdade, provisão e saúde. E assim que essa multidão de gente, esse misto de gente com animais, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 12, versículos 37 e 38, diz: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Lá no Egito, além dos hebreus, outros povos estavam lá como escravos. E no momento em que eles saíram, esse misto de gente saiu junto com eles. Se nós calcularmos aqui 600 mil homens dos hebreus, sem contar as mulheres e as crianças, não é exagero pensar em aproximadamente 3 milhões de pessoas saindo, junto com todo o seu gado. Então era realmente uma grande comitiva que Moisés teria que liderar. Êxodo capítulo 12 ainda, versículo 40 e 41, vamos ver o tempo que a família de Jacó permaneceu no Egito, e esse tempo em que eles se multiplicaram até o momento em que eles saíram. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Este é o Êxodo. A palavra êxodo significa saída ou partida, e este acontecimento leva o nome até do livro, por ser o acontecimento de maior relevância em todo este livro, o fato da libertação do povo da terra do Egito. De onde eles estavam, na terra de Gósen, até Canaã, que era a terra onde Deus queria levá-los, não era muito longe. E a Bíblia diz que Deus poderia tê-los levado pelo caminho que era mais perto, mas Deus preferiu levar por outro lado. Vamos ver Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este caminho fosse o mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Você pode ver aí um mapa, ali a terra de Gósen, Ramsés, número 1, onde o povo estava. Deus os trouxe pela flechinha. A flecha verde está indicando lá a terra de Canaã, onde é a terra prometida, onde seria o seu destino. Mas então Deus não os leva pela rota dos filisteus, por este caminho, para que eles, vendo a guerra, não se arrependessem e voltassem. Então eles fazem um outro trajeto que Deus mesmo indica a eles. Ainda aqui no capítulo 13, no versículo 19, nós vamos ver que Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Olha como a fé pode ser demonstrada. José
ele foi parar lá no Egito, as diversas circunstâncias que nós já estudamos. Lá Deus o elevou na mais alta posição lá do Egito. E ele disse, olha, hoje nós estamos aqui, mas Deus nos visitará. Deus visitará a futura geração e nos tirará daqui, porque Deus prometeu nos levar à terra prometida. Deus prometeu nos dar Canaã, a terra dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus. E assim José faz que todos jurem, olha, quando Deus visitar, levem os meus ossos daqui. Então aqui se cumpre essa parte, e quando ele sai no êxodo, ele sai levando os ossos de José. Na continuidade do livro do Êxodo, no capítulo 14, nós vamos ver a demonstração tremenda de Deus, quando Deus abre o mar e eles conseguem passar a pé enxuto, a coluna de nuvem, fazendo separação entre o exército de Faraó e o exército do povo de Israel, separando até que o mar se abrisse, assim que o exército de Faraó não podia chegar até eles. E eles celebraram depois de ter cruzado o mar Vermelho a pé enxuto, e também celebraram ao ver o exército de Faraó totalmente destruído quando as águas voltaram ao normal. Que demonstração fantástica do poder de Deus. Logo depois da saída, Deus demonstra o seu poder a este povo, a fim de que eles pudessem crer que o Deus que os tinha tirado do Egito cumpriria todas as suas promessas. O povo anda a caminho de 3 dias e não encontra água. E vamos ver o que o povo começou a fazer depois disso. Êxodo capítulo 15, versículos 23 e 24. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Veja. Será que Deus não sabia que ali no deserto não tem água? Com certeza, mas Deus estava querendo desenvolver no coração daquele povo a confiança. Eles tinham acabado de ver a manifestação sobrenatural de Deus, abrindo o mar para que eles passassem. Mas nós vemos que o povo foi se manifestando com o coração endurecido, e assim reclamaram e murmuraram contra Moisés. No capítulo 16, no versículo 4, vamos ver que Deus fala da provisão do alimento. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Veja aqui mais uma vez Deus revela, olha, com isso os porei à prova para ver se obedecem ou não. Deus determina que chova pão do céu, alimento que eles puderam usufruir durante toda aquela caminhada no deserto. Mas Deus dá instruções e fala acerca de como deveriam colher. No versículo 25 e 26 vamos ver. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. É interessante que nós estamos no capítulo 16 do livro do Êxodo. E os mandamentos foram dados apenas no capítulo 20. E aqui Deus já faz menção de que eles deveriam colher o maná durante 6 dias, mas o 7º dia haveria uma provisão vinda do Senhor. Eles não encontrariam o maná no 7º dia. Deus está querendo ensiná-los a obedecer e também incutir na sua mente que a provisão vem da obediência, que o sustento daquele povo seria garantido através da obediência ao Senhor. Agora chegamos numa parte maravilhosa. No capítulo 19 do livro do Êxodo, nós vamos ver que Moisés congrega todo o povo e Deus manda Moisés agora propor a aliança com Israel como nação.
Recordando um pouquinho, no nosso primeiro encontro, nós vimos que Deus, por 2000 anos, não pôde contar com muitas pessoas na terra. Depois ele chama Abraão e faz com Abraão uma aliança. Renova essa aliança com Isaac. Faz novamente aliança com Jacó. E aí nós vimos José, Moisés, mas agora chega o momento onde este povo, descendência de Abraão, se multiplicou. E Deus quer então propor uma aliança como nação. Quero que você distinga que a partir desse acontecimento, Deus vai tratar de Israel como nação. Antes, um grande povo se multiplicando. Mas agora, capítulo 19, versículos 3 em diante diz: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: Diga o seguinte aos seus descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Eu acho esse texto um dos textos mais lindos da palavra. Quando Deus fala ao povo e diz: olhem o que eu fiz ao Egito. Olha como eu trouxe vocês para mim protegidos em asas de águia. É interessante que as águias, quando vão ensinar os seus filhotes a voar, elas forçam eles a se lançarem de cima dos penhascos no ar. Mas quando eles começam a se bater, estão quase chegando e não conseguiram aprender a voar, a águia então vai, estende as suas asas e pega o seu filhote e leva para novamente nos lugares altos protegido. E assim que Deus usa essa figura para dizer: olha, eu estou ensinando, protegendo, cuidando e assim tenho trazido vocês junto a mim. Versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui está contida a vocação ou o chamado que Deus fez a Israel. O chamado deles representarem Deus diante de todas as nações da terra. Eles conhecendo Deus verdadeiro, andando em obediência a Deus. Eles tendo a provisão sobrenatural, sendo levados pelo próprio Deus. Eles revelariam o grande amor do Criador a todas as nações da terra. Tanto que diz aqui: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. A palavra sacerdote é intermediário. Então a nação de Israel recebeu a vocação de manifestar ao mundo o conhecimento do Deus verdadeiro. E Deus então propõe esta aliança a eles. E nós vemos a continuidade do capítulo 19, quando Deus pede para reunir o povo. Versículo 14 seguintes diz: Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Versículo 16: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Essa é uma das manifestações mais poderosas, sobrenaturais e espetaculares de todo o Antigo Testamento. A mais poderosa com certeza. Onde nós vemos o próprio Deus descendo do céu no Monte Sinai, onde todo o monte passou a fumegar, vozes, trombetas soando, ressoar das trombetas em alta voz. Aqui o povo começou a temer. Tamanha manifestação da presença do Deus Altíssimo. Essa manifestação sobrenatural de Deus tremenda, em que o povo experimenta Deus mesmo se aproximando e falando. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus chega pessoalmente e Deus fala: olha, quanto a mim, é contigo a minha aliança.
Quando Deus fala a Isaac, a Jacó, mas agora que Deus vai fazer aliança com nação, Deus desce do céu e se manifesta no Monte Sinai. E assim no capítulo 20, versículos 1 e seguintes, nós vamos ver Deus falando e dando as cláusulas desta aliança. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus então dá um código de lei moral de 10 mandamentos a este povo, como prova da sua aliança com ele. Deus estava propondo essa aliança, mas o povo deveria responder se aceitava ou não. E então Deus vai pedir uma resposta ao povo, e nós vamos encontrar isso no capítulo 24, versículo 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Aqui a aliança é estabelecida, porque a aliança é um contrato sagrado, onde tudo se torna comum. Tudo o que é de Deus pertence àquele povo, mas tudo o que é daquele povo pertence a Deus, porque aqui Deus estava fazendo uma aliança com a nação. E precisa sempre haver concordância das duas partes. Não existe uma aliança onde somente uma parte concorda. Então Deus aqui apresenta as cláusulas, apresenta ao povo, e o povo responde em uma só voz: tudo o que nós faremos. Tudo o que o Senhor disse, nós faremos e obedeceremos. Ainda na sequência, no capítulo 24, versículos 4 e seguintes, a aliança vai ser selada com sangue. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Aqui a aliança é selada. Mais uma vez, o povo é reunido. Moisés novamente agora lê todas essas cláusulas e propõe. E o povo novamente responde que fariam e obedeceriam. Então a aliança é selada com sangue. Muito tempo depois, o Filho de Deus viria e diria palavras assim: este é o sangue da nova e eterna aliança,
Qual foi o sangue da primeira aliança? Está aqui. Quando Deus faz uma aliança com a nação de Israel, o sangue é aspergido aqui sobre o povo e eles entram neste combinado, neste pacto com Deus de que eles seriam o povo de Deus, representantes de Deus aqui nesta terra e revelariam às outras nações o Deus verdadeiro. Na continuidade, nós vamos ver que logo depois de Deus estabelecer uma aliança com o seu povo, Deus começa a trazer a sua presença. Porque lá no Éden, a presença de Deus foi tirada da vida do homem, pelo homem ter escolhido viver uma vida independente de Deus. Então, durante todos esses anos, Deus caminha na história. E está se aproximando do homem. Então, chega no capítulo 25, versículos 8 e 9... Deus vai dizer: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Deus agora vai dar instruções para eles construírem um tabernáculo. Tabernáculo é a morada de Deus. E é interessante que Deus fala, olha, façam tudo conforme o modelo que eu estou mostrando. Deus deve ter mostrado para Moisés, lá em Hebreus nós vemos isso escrito, de que ele deveria fazer conforme o modelo que Deus estava mostrando. Existe uma morada de Deus lá no céu. E Deus de alguma maneira assemelhou e deu detalhes quanto à construção desse santuário. Deus está trazendo a sua presença para mais perto do povo. Moisés fica junto de Deus, recebe muitas leis. Deus está escrevendo nas tábuas, escreveu os 10 mandamentos. E agora Deus vai dar a Moisés e ele vai escrever muitas outras instruções acerca da construção do tabernáculo. Nós vamos ver que Moisés passa muito tempo e o povo começa a achar que Moisés se perdeu, se extraviou em algum lugar. E nós lemos no capítulo 32 algo muito triste que acontece. Versículo 1 e seguintes. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Logo depois de ter ouvido a voz de Deus falando, ter visto aquela manifestação tremenda no Monte Sinai, tão rapidamente o povo se desvia, tão rapidamente o povo se esquece do livramento de Deus e agora voltam com aquela mentalidade que eles conheciam lá no Egito. O Egito era um país idólatra, o Egito era um país que adoravam a muitos deuses em forma de animais e o bezerro era um dos animais que eles adoravam. E eles tinham essa figura, então eles dizem: olha, nós precisamos de uma figura que represente este Deus que nos tirou do Egito. E eles usam as riquezas que Deus havia dado a eles, despojando os egípcios, para fazer este ídolo se prostrarem diante, oferecerem sacrifícios. E aqui diz que o povo se levantou para beber, comer e se entregar à farra. O povo ficou descontrolado, festejando nos moldes que desagradavam a Deus, que Deus nunca intentou para esta nação que tinha um chamado de ser separada, nação que tinha o chamado de ser propriedade exclusiva de Deus, uma nação com o chamado de ser santa. Significa separada. Vemos aqui, logo no versículo seguinte, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça,
porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, oferecendo-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Que coisa triste. Deus agora fala a Moisés: olha, Moisés, desce logo lá no acampamento, porque este povo que você tirou do Egito, interessante que foi Deus quem tirou o povo do Egito. Mas como ele está numa aliança, existe um jogo de palavras aqui, e Moisés diz: Deus é o teu povo. E Deus diz para Moisés: é o teu povo, porque eles estão neste compromisso, nessa aliança juntos. E Moisés então desce, já consternado por essa situação, e nós vemos versículo 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Nem tinha chego diante do povo ainda as tábuas escritas, quando o povo já se corrompe. Versículo 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. O que significa este ato de Moisés de ter pego as tábuas com os 10 mandamentos e quebrado? Na verdade, aquelas cláusulas representavam um combinado que tinha sido feito entre Deus e o povo. E o povo já tinha transgredido. O povo já tinha voltado atrás neste combinado, então de nada mais valia aquelas leis, porque o povo já tinha quebrado. Então Moisés quebra as tábuas, derrete todo o bezerro de ouro, joga na água e ainda pede que o povo esteja bebendo. Realmente o zelo de Deus o consumiu nesta hora. No versículo 25 nós lemos: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. O que nós vemos aqui? Um princípio que desde o início eu tenho repetido: o juízo de Deus é por causa da sua misericórdia. Vemos que o povo tinha ficado totalmente desenfreado, e Moisés então chama aqueles que são pelo Senhor, que querem estar do lado do Senhor e manter essa aliança. E vemos aqui a tribo de Levi respondendo. E por causa desta resposta, Deus vai escolhê-los para fazerem parte depois da tribo a quem é dado o sacerdócio e o trabalho no santuário, porque neste momento eles se posicionaram do lado do Senhor. E aqui há um julgamento, e 3.000 pessoas então que estavam desenfreadas e decidiram que não queriam voltar ao Senhor, estão executadas, e o juízo de Deus é exercido nesta ocasião. Logo depois, no versículo 30, Moisés então, no dia seguinte, disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Então Moisés vai estar clamando diante de Deus, intercedendo pelo povo. No capítulo 34, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Versículo 4, assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Então Deus, a misericórdia de Deus aqui, vem novamente ao encontro do povo, dando uma segunda chance.
E Deus falando, olha Moisés, eu vou escrever novamente. E eu vou propor novamente uma aliança a este povo. No versículo 10, vemos Deus falando, faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus aqui propõe uma renovação da aliança. Diz Moisés, faço contigo esta aliança. E olha, eu vou fazer tamanhos sinais diante de todas as nações e vou realmente entregar aquilo que prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó. Entregarei estas terras a vocês. No entanto, Deus aqui pede que obedeçam às suas instruções. Quando Deus propõe uma aliança, Deus está sempre pronto a nos dar tudo, mas precisa uma resposta. Cada um de nós precisa responder, e aqui, novamente, eles precisam responder, e Deus faz uma advertência de que eles deveriam cuidar com um certo procedimento, versículo 15. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhes oferecendo sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Nós vemos muitas vezes Deus usando esse vocabulário de prostituição relacionado a culto a outros deuses. Porque, na verdade, desde o início, Satanás, ele se passa na figura de muitos deuses. Mas sabemos, a Bíblia diz que não há outros deuses, só há o Deus Criador dos céus e da terra. E que todo e qualquer outro que leve o culto, que leve a adoração, por trás disso está o próprio Satanás. Então nós vemos aqui que Deus dá uma orientação dizendo, cuidado. Não se assemelhem, não se ajuntem, não se misturem em casamento com os povos da terra. Eles já estavam contaminados pelo pecado. Deus ainda fala, olha, isso vai ser um laço para vocês. Quando eles forem prestar culto aos seus deuses, eles levarão os seus filhos a fazer isso também. E então vocês não poderão permanecer. Deus faz esta advertência. Depois da renovação da aliança, Deus vai dar muitas instruções sobre construir o tabernáculo. E no capítulo 40 nós vamos ver o tabernáculo todo pronto e ele sendo erguido. Capítulo 40, versículo 17. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então vemos aqui 2 anos que eles saíram da terra do Egito. Durante esses 2 anos, Deus os conduz até o Monte Sinai, faz com eles uma aliança, dá instrução sobre o santuário, é Deus trazendo a sua presença para perto do povo. E aqui o tabernáculo é erguido. Versículos 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Que coisa linda! No momento em que o tabernáculo foi erguido, a presença de Deus veio, manifesta aos olhos de todos os israelitas, de maneira que à noite era uma coluna de fogo e de dia uma coluna de nuvem. E Deus vai dar esta coluna como guia para eles. No versículo 36 e seguintes diz, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Onde já se ouviu dizer de um Deus que vem ao encontro do seu povo? O Deus da Bíblia é o Deus que vem ao encontro.
E aqui, quando ele faz essa aliança com o povo, e ele ordena que construam o tabernáculo, agora ele traz a sua presença, manifesta. O povo poderia sair para fora dos seus acampamentos em qualquer lugar e ver lá a coluna de fogo, se fosse à noite, ou a coluna de nuvem, sinal que Deus estava ali no acampamento, junto com eles, guiando-os até a terra que ele havia prometido. Concluímos aqui o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, cujo nome significa saída ou partida. O tempo aproximado deste livro é mais ou menos 450 anos. Sempre que nós falarmos em data, vai estar acompanhada a palavra aproximadamente, porque não existe uma segurança nos estudiosos em afirmar as datas com precisão. Então nós usamos o aproximadamente para falar. 450 anos, o período então em que a família de José veio para o Egito, até o momento aqui onde o tabernáculo é inaugurado. O próximo livro da Bíblia que nós teremos é o livro de Levítico. E este livro contém muitas leis acerca de como o povo de Israel deveria fazer os seus sacrifícios, leis diversas. Então significa relacionado aos levitas, a tribo a quem Deus constituiu para estar sobre o sacerdócio, o trabalho no santuário. O tema do livro é a santidade. Muitas e muitas vezes vai aparecer: façam assim porque eu sou santo. Então aqui tem muitos ensinamentos que à frente, em outros estudos posteriores, você vai chegar a entender a santidade de Deus através de tantas coisas, tantas leis sobre tantos assuntos que Deus desenvolve neste livro. Estas leis foram dadas por aproximadamente um mês. Então, desde que o tabernáculo foi levantado, a presença de Deus se manifestou aí, até o próximo livro ou a próxima instrução que Deus dá então a Moisés, vemos um período bem curto do livro de Levítico, apenas um mês aproximadamente, onde Deus dá todas essas instruções. E o próximo livro é o livro de Números, que segue contando a história exatamente do ponto onde nós paramos no final do livro de Êxodo. Então, Números, o significado do nome pode significar duas coisas. Números, porque Deus está realizando o censo. E logo no início pede a Moisés que conte todo o povo. E assim todas as tribos, uma por uma, família por família, são recenseadas. É contado e tem lá os registros. Então, Números por causa disso, por causa do censo, e o povo foi contado. Mas o que relata o livro de Números é o período em que o povo percorreu no deserto. Então, você pode chamar o livro de Números Contagem ou No Deserto. Esse segundo significado retrata mais o que está acontecendo nesse período da peregrinação do povo no deserto. Então nós vemos no livro de Números a contagem, depois neste livro tem muitos acontecimentos, muitas coisas interessantes, também relatos de como o povo manifestava ingratidão, manifestava falta de confiança em Deus. Temos aqui a trajetória deles caminhando no deserto. No capítulo 13, nós vamos ver que Deus envia alguns para espiar a terra. Capítulo 13, versículos 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Se são 12 tribos, então 12 representantes, cada um representando uma tribo, foram para espiar a terra. Você pode ver aqui no mapa o lugar onde eles estavam, quando eles vão até Cades Barneia, que é o lugar onde eles permaneceram em toda aquela região espiando a terra. No versículo 25, nós vamos ler: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles ficaram durante todo este tempo lá analisando, e eles voltam trazendo o relatório. Versículo 26.
Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Olha, é interessante que todos, sem exceção, reconheceram que a terra era a terra de abundância. Era exatamente do jeito que Deus havia dito, terra que mana leite e mel. E eles trouxeram frutos com eles, e em um outro relato da Bíblia aqui, diz que eles precisaram carregar em 2 um cacho de uvas, tamanha era a abundância que havia naquela terra. No entanto, vamos prosseguir com o relatório e ver aqui, versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Que relatório terrível. Primeira vista, todos concordaram, o que Deus falou é a verdade. Terra de abundância, terra realmente produtiva. É do jeito que Deus falou. Mas não creram na segunda parte, que Deus tinha dito: eu vou dar esta terra a vocês. E então eles infamam a terra, olhando as circunstâncias. E aqui no final nós vemos que eles se enxergavam como gafanhotos diante daquele povo. Porque ainda existiam gigantes na terra, cidades fortificadas. E esqueceram-se totalmente do que Deus já havia feito. E que Deus havia prometido que faria com eles, que era Deus quem os colocaria na terra. Então nós vemos que todo o povo ficou em grande revolta. No capítulo 14, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Que lamento! Deus tirar este povo com mão forte, com mão poderosa, e agora chegar no momento eles esquecerem totalmente e quererem voltar, queriam eleger um líder e voltar. Mas 2 dos 12 que foram espiar a terra não concordaram com esse veredito. Já vimos Caleb aí se manifestando e dizendo: não, vamos, subamos, Deus vai nos entregar. E aqui nós vemos um relatório de Josué. Capítulo 14, versículos 5 e seguintes. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles.
Olha aqui a postura de fé, a posição de fé. Josué e Caleb estavam olhando para o Senhor, eles não estavam olhando para as suas próprias condições. E Josué e Caleb são exemplos em toda a Bíblia de como herdar as promessas. Quando Deus nos faz uma promessa, nós precisamos estar olhando para Deus, porque é dele quem vem o poder, é ele quem capacita, é ele quem nos faz conquistar a vitória. E assim que eles rasgaram as suas vestes, no Antigo Testamento, essa expressão, rasgar as vestes, é um sinal de protesto, é um sinal de não concordância com o que está acontecendo. E então eles rasgam suas vestes e declaram exatamente o contrário, e dizem a todo o povo: não sejamos rebeldes. Se vocês recusarem entrar na terra, vocês estão se rebelando contra a ordem do Senhor. A visão de Josué e Caleb é totalmente diferente dos outros 10 espias. Os outros 10 olhavam e diziam: olha, nós nos vemos como gafanhotos diante deles e diante dos nossos próprios olhos. Enquanto que Josué e Caleb diziam assim: ó, nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles já se foi e o Senhor está conosco. Vamos, encorajando todo o povo. E Deus se agradou grandemente dessa atitude de Josué e Caleb. Aquilo que mais agrada a Deus é a fé. O que entristece o coração de Deus é a incredulidade. Deus está conduzindo este povo. Deus está caminhando nessa história. Deus quer chegar até a minha vida e a sua vida. E teve que percorrer todo este trajeto. E em toda a Bíblia nós vemos como a fé agrada a Deus. Como a fé é totalmente essencial para trazer o sobrenatural, para trazer os milagres de Deus. Não há impossíveis para Deus. No entanto, quando Deus dá uma instrução, nós precisamos obedecer a essa instrução. A comunidade toda, quando Josué e Caleb se manifestaram assim, quis apedrejá-los. Quando nós manifestamos fé em Deus, muitas vezes não somos aceitos, não somos compreendidos, mas a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação aqui. E Deus então vem para julgar a estes que não tinham crido nas promessas. Capítulo 14, versículo 29, Deus vai dizer àquele povo que disse: olha, nosso cadáver morrerá neste deserto e os nossos filhos serão consumidos por esse deserto. Deus vai dar a resposta a eles: cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitarem. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Vemos aqui o veredito de Deus, dizendo: olha, os filhos de vocês não serão dados em despojos, não. Os filhos de vocês entrarão e herdarão a terra, mas vocês perecerão neste deserto. E aqui Deus coloca cada dia que eles peregrinaram, valendo como um ano em que eles circulariam neste deserto. Somente Josué e Caleb recebem a promessa de que herdariam. No capítulo 14, no versículo 37, Deus vai julgar diretamente aqueles que com seus próprios olhos contemplaram a terra maravilhosa que Deus havia prometido, mas infamaram e fizeram o povo murmurar. Diz aqui: estes homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Vemos aqui então o veredito. Vemos aqui que
quando a quem mais é dado, mais é cobrado. Eles tiveram o privilégio de contemplar a fidelidade de Deus e saber que era verdade o que Deus estava falando, mas eles trouxeram um relatório de incredulidade e por isso foram julgados aqui. Vemos que Deus fala que eles experimentariam a sua rejeição por 40 anos. Deus não parou de caminhar na história, mas por 40 anos a nação de Israel foi como que colocada de lado. Foi como que pendurada num prego e deixada ali. Onde Deus vai deixando o tempo passar e eles começam a circular naquele deserto. Muitas são as histórias de infidelidade, de manifestação poderosa de Deus, de rebeldia, de julgamento. E o livro de Números segue com toda essa trajetória do povo por esses 40 anos no deserto. Até que finaliza com eles chegando perto das margens do Rio Jordão, onde eles estariam prestes a conquistar a terra prometida. E o livro de Números termina então falando de toda essa história durante o deserto. O próximo livro é Deuteronômio. Deuteronômio contém 2 discursos que Moisés faz quando ele congrega todo o povo e ele volta a falar a esta geração todos os feitos do Senhor. O livro Deuteronômio significa a segunda lei ou a repetição da lei. Muitos desses que agora estavam aí adultos, ainda eram jovens, ainda eram crianças quando saíram lá do Egito. Alguns nem lembravam dos acontecimentos fantásticos que Deus tinha feito, a abertura do mar e muitos outros sinais. Então Moisés repete toda a trajetória. O livro de Deuteronômio cobre um período aproximado de 1 mês, onde Moisés dá esses discursos ao povo. E termina com Moisés sendo recolhido ao Monte Nebo, onde lá ele morre. E a Bíblia diz que Deus mesmo sepulta e ninguém sabe onde ele foi sepultado. O livro termina aí e assim se conclui os primeiros 5 livros da Bíblia, que se chama o Pentateuco. Gênesis, o livro dos inícios, o começo de todas as coisas. Êxodo, a saída, a partida, o momento da redenção daquele povo. Levítico, relativo a leis, dado à tribo dos levitas. Números, tudo aquilo que aconteceu durante a peregrinação no deserto. E Deuteronômio, a repetição da lei, com esse discurso onde Moisés conta todas essas jornadas de novo diante do povo. E nós prosseguiremos no nosso próximo encontro com a conquista da terra de Canaã. Terminamos eles prestes a entrar na terra. Agora, quando Moisés transfere a liderança como chefe de nação, ele passa esse cargo a Josué, aquele que tinha andado com ele durante todo esse tempo, alguém que foi eleito por Deus, que Deus transfere a autoridade que tinha dado a Moisés, transfere agora a Josué, e nós prosseguiremos com a conquista da terra de Canaã. Deus te abençoe.